Fala, gente! Onde eu estou hoje? A mais um ReciclaCast, o podcast que conecta você aí com todas as informações e inovações da reciclagem. Hoje estamos aqui para fazer um bate-papo, aonde nós vamos falar um pouco, aonde muitos telespectadores estavam pedindo, muitos clientes, fornecedores estavam pedindo como existiu a fábrica de fitilhos, a fabricação de fitilhos de materiais recicláveis. Mas antes da gente começar esse bate-papo aqui, eu quero pedir que você possa curtir, compartilhar, comentar, ativar os sininhos para receber mais e mais notificações, porque a reciclagem, a sustentabilidade pode mudar a sua cooperativa e o seu depósito de reciclagem. E para a gente começar esse bate-papo, eu quero receber hoje aqui uma pessoa que entende muito de processo produtivo, entende de operação, entende de 5S, entende de toda a cadeia de processo produtivo de uma empresa. Eu quero receber aqui nesse podcast o nosso amigo, o nosso gerente industrial, Antônio Bueno. Antônio, muito obrigado de você aceitar esse convite, de participar aqui, da gente falar um pouco sobre o fitilho reciclável que está tomando aí nacionalmente. Obrigado por ter aceitado esse podcast. Eu agradeço a oportunidade. Quando se fala no mercado reciclável, é uma grande alegria para mim poder colaborar e aprender também com as parcerias que a gente faz. Sim, tá. Tony, para a gente começar, esse vai ser um bate-papo assim muito esperado. Vai acontecer um inesperado aqui para conversar sobre reciclagem. Como você iniciou no mercado da reciclagem? Não foi algo assim planejado, que eu escolhesse trabalhar. Foi a convite de um amigo que estava montando uma empresa de reciclável. Na verdade, é que nós chamamos de ferro velho, né? Antigamente, no interior e tudo mais. E foi aí que eu fui mais para ajudar do que do interesse de trabalhar nesse ramo. E já faz alguns anos que eu fui entrando, adentrando, conhecendo e gosto desse meio, tenho um grande amor pelo que eu faço, gosto de gerenciar a produção, gosto de estar no meio da produção, gosto do convívio com as pessoas que trabalham no meio reciclável. Tá. Antônio, como você me fala o processo de reciclagem, o processo produtivo dos materiais recicláveis que são os fitilhos? Como que funciona esse processo dentro dessa operação? Bom, esse para nós surgiu de uma necessidade nossa, da nossa empresa, é estar fabricando o fitilho, né? O fitilho reciclável está aí no mercado, é um mercado promissor e numa crescente, e a gente, na busca de tornar o nosso custo de operação mais baixo possível, a gente começou a buscar um preço melhor de fitilho. Aí, olhando para o fitilho reciclável, nós estudamos os componentes e resolvemos fabricar. A gente viu que o custo para nós baixou muito. E hoje nós usamos na nossa empresa o nosso fitilho. E podemos estar revendendo, podemos estabelecermos parcerias. Muito bom. Tá. E como que é a resistência desses fitilhos de reciclar? Porque hoje o mercado da reciclagem da cooperativa, eles têm um fitilho que é chamado BT, né? Que é feito de polipropileno, que é de PP. Isso. Mas esses fitilhos recicláveis são feitos de qual tipo de matéria-prima? Bom, nós usamos BOPP, PP, poliéster, lã de vidro, PET palha e outros componentes que a gente também, que é um segredo nosso também, né? Lógico. Mas na base são esses componentes que tornam ele resistente e flexível. Entendi. E como está sendo a aceitação no mercado desses fitilhos? Olha, ainda em alguns pontos há uma certa resistência, né? Porque estavam acostumados a trabalhar mais com o BT. Nós também trabalhávamos com o BT, né? Só que aí a gente vai aprendendo, a gente dá treinamento para estar aprendendo como manuseia ele e tudo mais. Então aqueles que criaram resistência e experimentaram trabalhar com o nosso material, hoje são clientes nossos. Então é questão de conhecer, de você dar abertura para o nosso material entrar na sua empresa. E nós estamos ali para ajustar de acordo com o que você precisa, com a resistência que você precisa, com a flexibilidade que a tua empresa precisa. Entendi. E também damos o treinamento para o funcionário, teu que vai estar manuseando esse material. A aceitação tem sido difícil? Ou você vê que o mercado da reciclagem já está aderindo a esses fitilhos dentro da empresa?
Olha, está numa crescente aceitação. Hoje, cada vez mais pessoas aderindo, cada vez mais pessoas buscando, cada vez aqueles que experimentaram, estão usando o nosso material, têm indicado para outras empresas, então a gente está estabelecendo inúmeras parcerias nesse ramo. E vocês estão só atendendo a região aqui de São Paulo ou já está caminhando para nível nacional? Como que está sendo? Nós estamos caminhando para nível nacional. Entendi. Certo? Então, está numa crescente, nós já estamos nos planejando, nos preparando, dando um treinamento pessoal nosso que trabalha na produção para atingir um nível maior, né? Entendi. E hoje o fitilho ele é feito de poliéster. Esses poliéster, essa matéria-prima, materiais pós-consumo, eles vêm de qual tipo de empresa? Então, nós buscamos, nessa busca de parceria, geralmente são materiais que seriam descartados por gráficas, por algumas empresas e a gente temos aí o pessoal nosso que está atrás para comprar, algumas vêm de doação, outras vêm de compra. Eu ouvi falar que vocês fazem a doação dos fitilhos, né? Vocês recebem doação das bobinas, mas vocês fazem também a doação do selo verde e do certificado de destinação correta, né? Com certeza, por quê? As empresas têm que descartar esse material e não pode descartar em qualquer lugar. Então, ao destinar para nós, a pessoa automaticamente recebe o selo verde, comprovando que ela destinou corretamente, que ela descartou corretamente esse material. Entendi. Então, isso, além de vocês fazerem a coleta, né, vocês dão em benefício para o empresário o selo verde e o certificado de destinação correto. Isso é fundamental importância, porque seria um material que seria descartado. Então, a empresa tem que ter um certificado que ela descartou corretamente. Então, nós temos a responsabilidade de fornecer esse certificado, trazer esse material, né? E esse material vai reaproveitar o material que ia para o meio ambiente. Tá. O manuseio desses fitilhos tem alguma resistência ou tem algum tipo de... você tem que trabalhar com ele assim, que é mais fácil, ou é normal? Como que funciona? Ó, tem algumas dicas, né, do pessoal que está trabalhando na produção para que seja mais fácil o manuseio, certo? Então, sempre tem alguma... Como que é feito esse treinamento? Como que vocês passam? Nós, ao entrar em contato com a nossa empresa, automaticamente... Olha, eu nunca usei o fitilho que vocês fabricam, mas eu quero uma amostra, eu quero comprar esse material. Então, automaticamente, quando a gente entrega, se você nunca usou, na entrega mesmo já vai ser explicado como, vai dar algumas dicas de como se manusear. Então, até mesmo quando vai fazer a entrega, o motorista ou ajudante, ele já tem, assim, ele já dá uma aula para a pessoa que está comprando nisso. Quem vai estar entregando vai tirar todas as dúvidas que a pessoa tiver a respeito do manuseio do material. Muito bom, muito bom. E esses fitilhos eu posso ver também, né? Porque eu tenho uma vasta conhecimento também com reciclagem, né? Um vasto conhecimento. E eu vi que ele realmente suporta até 800 quilos de amarração, é isso mesmo? Isso mesmo. Então você, ao entrar em contato com a gente já vai estar perguntando que tipo de material você usa, que tipo de material você tem aí na sua empresa, como você vai utilizar ele. E a gente já vai saber da resistência que ele precisa ter para estar te servindo melhor. Entendi. Eu vi que muitos fitilhos como o BT, que é o cinza, né, que muitas pessoas usam, ele só tem como que eu posso dizer? Ele só tem um tamanho, né? O milímetro dele ali. Mas esse fitilho reciclável, vocês conseguem trabalhar? Se o cliente pediu assim, eu quero um fitilho para fardo de 200 quilos, eu quero um fitilho para fardo de 800 quilos, de 700 quilos, 600, vocês conseguem atender na espessura que o cliente pede? Nós sempre tentamos ajustar aquilo que nós produzimos àquilo que o cliente precisa, certo? Então, ao entrar em contato, você vai falar, eu quero um fitilho mais grosso, médio, o fino, certo? Então vocês trabalham aqui de acordo com a necessidade dos clientes. Porque a parceria é isso, a gente se ajustar também à necessidade do cliente. Agora falando sobre operação. Dentro da operação da fábrica aqui de fitilhos, você faz treinamentos com esse pessoal, você conversa com o pessoal, porque quem que tem que comprar a ideia primeiro do produto que a gente vende são os colaboradores. Como que é feito no seu dia a dia aqui que você trabalha com eles? Quando nós começamos a fabricar o fitilho e começamos a levar para dentro da nossa produção, então teve que ter um aprendizado. Certo. Né? Uma prática daquilo, uma vivência daquilo, para depois a gente ver qual a maneira
que a gente ia manusear ele, né? Aham. Então, desses primeiros funcionários foram dando treinamento para os outros. Então, hoje, todo mundo que está dentro do processo, quem está vendendo, vem para dentro da empresa e conhece como é o material, como é feito o material e como se manuseia. Cada um dos nossos vendedores também sabe como se manuseia o fitilho. Tá, que bom. Qual está sendo uma das dificuldades que você encontra como gestor da operação, né, na parte produtiva, na parte financeira, administrativa? Eu sei que você cuida de toda essa gestão, mas tem algum desafio que você tem enfrentado e você espera que nesse ano de 2026 as coisas mudem? Como que está? Então, as barreiras sempre vão existir, as dificuldades, mas são elas que nos fazem crescer, né? Então, a gente sempre pode aprender com parcerias. Aqueles que são concorrentes, nós, muitas vezes se tornam parceiros, um aprende com o outro. A troca de experiências nesse ramo é muito boa. Então, eu creio que nesse ano a gente tem só a crescer. Uhum. Mas eu vi também que o mercado da reciclagem, ele está caindo um pouco, ele não tomou assim uma estrutura, né? Eu vi que no ano de 2025, de outubro para cá, os materiais recicláveis estão perdendo um pouco o valor. Você tem acompanhado isso? O que você tem percebido? Estamos num período difícil, certo? Num período do final do ano para cá difícil, com preço de material, para compra de material, para venda de material. Mas esse mercado, do mesmo jeito que tomou uma forma decrescente, agora vai se tomando uma forma crescente já a partir de fevereiro em diante. Então a gente está aí na expectativa, certo? Entendi. E a gente está na fase o quê? Se aprimorando, cortando os excessos, os gastos e nos preparando para um Na produto verdade, melhor. vocês estão entrando dentro do mercado, de acordo com a necessidade do mercado, né, os valores, vocês estão aderindo lá dentro para poder trabalhar de acordo com o mercado. Mas sem ser o fitilho reciclável, você trabalha com algum tipo de material sem ser essa base, essa unidade aqui, ou tem outra empresa que você cuida como gestor também? Nós trabalhamos com empresa que tem como foco a separação de material, a classificação de material e o enfardamento. Nós temos as empresas de grãos também, que nós trabalhamos também, certo? Então, é um ramo muito diverso nosso, né? E aqui é o fitilho, né? Que é O fitilho, ele tem sido o carro-chefe. E o isso. valor? E valores? Falar em valores, o que você me diz dos valores do fitilho reciclável? Olha, quando nós buscamos, que eu falei que a gente buscava um preço melhor, porque nós tínhamos um gasto muito grande com outro fitilho, com outro tipo de fitilho, para nós se caiu em muito o nosso gasto, né? Foi uma economia de mais de 100%. Então isso faz uma diferença porque a minha empresa não fecha no vermelho só por causa das coisas grandes, que são o frete, é o material comprado, mas às vezes de coisas pequenas. O fitilho que está ali amarrando o fardo parece uma coisa insignificante, mas ele consome uma parcela dos gastos que tem a empresa. Então, Porque se você compra a matéria-prima, né, os acessórios que você precisa para uma empresa, se não for bem comprado, fazer ali uma análise de cálculo, estudar o mercado, você vai acabar pagando para trabalhar. E eu percebo que esse fitilho de materiais recicláveis, que é feito de BOPP, né, que você disse, poliéster, ele está conseguindo, os clientes estão conseguindo comprar, as cooperativas e os depósitos, né? E é um valor que cabe no bolso, né? O custo e benefício muito barato, né? E quais são os projetos para 2026? Claro, falo 2026 porque a gente está na metade de fevereiro ainda. Quais são os projetos, você como um gestor, como uma visão de promissor de um empresário, né? Você, pelo que eu te conheço, pela história sua, você não pensa como um funcionário, mas como um empresário mesmo. O que você projeta para esse ano de 2026? bom, nós já iniciamos o nosso projeto, que de início, já dá qualidade ao nosso material, né? Certo. Ele já tem uma qualidade, mas a gente está aprimorando mais ainda esse material. E o nosso atendimento ao nosso cliente, desde o vendedor, desde aquele que vai fazer a entrega lá na sua empresa, nós estamos aprimorando, né? Trabalhando melhor para servir melhor os nossos clientes. E nós, como meta esse ano, nós temos a expansão, atingir mercados fora do nosso estado. Entendi. Tem uma coisa que muitas empresas fazem, mas tem algumas que deixam a desejar, que é a venda, mas não tem o pós-venda.
Vocês aqui na fábrica de fitilho, vocês têm essa pós-venda? Como que é feito? Sim, nós temos o pós-venda porque a parceria, o cliente, a gente quer para a vida toda, a gente não quer para o momento, né? Então a gente quer que essa parceria se prolongue. Então nós temos o pós-venda, nós temos um acompanhamento com esse cliente. Tá. Agora, assim, se chegar alguém para você, senhor Antônio, eu quero montar uma empresa de reciclagem, então qualquer tipo de segmento, qualquer nicho na reciclagem. Que indicação você daria para quem quer começar um negócio hoje de reciclagem? Você com toda a experiência que você tem, que são muitos anos de conhecimento com reciclagem, trabalhando com pessoas. Qual indicação você daria para essas pessoas que querem começar hoje uma empresa de reciclagem? Eu quero que você pense aí, mas que você fale, olhando para aquela câmera ali, ó, o que você sugere para essas pessoas? Bom, primeiramente, eu já vi muitos projetos crescerem, darem frutos, mas também já vi muitos projetos naufragarem no ramo de reciclável. E uma das primeiras coisas é você conhecer o mercado, fazer um estudo do mercado e buscar parceria. Ninguém vence sozinho. Tá. Então, assim, para você que trabalha com essa reciclagem, hoje o mundo precisa disso, né? Vamos falar hoje um pouco sobre pessoas. Você acha que as pessoas já conseguiram conscientizar que a reciclagem, a sustentabilidade é muito importante na vida deles ou você acha que ainda não? Falta ainda? Ainda falta, em termos de conscientização, ainda falta muito, né? Ainda falta da sociedade, ainda falta do governo. E nas vários segmentos da sociedade ainda falta ainda muito ainda da conscientização dos estragos que se faz ao meio ambiente quando nós descartamos nosso material de maneira incorreta. Certo. E cada um se conscientizar que, por menor que seja, né, o descarte de uma garrafinha dessa que eu faço no meu dia a dia, eu como pessoa comum em casa, já agride o meio ambiente. Mas o que você acha que poderia ser assim um dos pontos que poderia melhorar sobre a conscientização ambiental? Hoje nós temos assim até uma divulgação maior por meio de ONGs e diversos segmentos a respeito das consequências, tudo que se faz, a agressão que causa ao meio ambiente, né? Mas ainda nós podemos crescer mais nisso. Cada empresa, igual nós trabalhamos com esse segmento, nós podemos passar para as pessoas isso, que não é apenas um meio de nós ganharmos nosso dinheiro. Hoje, meu sustento vem daquilo que as pessoas classificam como lixo, daquilo que seria descartado. Hoje é o meu sustento, é de onde eu ganho a minha vida, né? Faço as minhas coisas através do mercado reciclável, né? Muitos Então, pais de famílias também, eles dependem da reciclagem para sobreviver, né? e o ser humano, se ele for bem cuidado, a tendência é ele cuidar melhor de tudo ao seu redor, inclusive o meio ambiente. Então, a empresa de reciclável, quando ela traz essa porta aberta para empregar pessoas, né? Reintegrar pessoas à sociedade, temos muito testemunho de pessoas que estavam na rua, ingressaram numa empresa de sucata, né, que se fala, de reciclável, e começaram a trabalhar. Pessoas que não tinham documentos e bateram a porta de uma empresa de reciclável, não é isso? Então, quantos casos que se reintegra a pessoa à sociedade, né? E há muitos anos, há uns 15, 20 anos atrás, a pessoa que trabalhava com reciclagem, ela era tratada como, desculpa a expressão, mas como um lixeiro, né? Hoje já é um ramo de vida, as pessoas ganham a vida trabalhando com reciclagem. Você acredita que as redes sociais hoje têm ajudado muito a impulsionar isso, essa conscientização? Sim, hoje se chega mais rápido à informação. Lógico que muitas vezes chegam coisas que acabam sendo desinformação, mas na maior parte das vezes chegam coisas boas, informação, se chama atenção. Isso é importante, né? Porque quanto mais as pessoas souberem que a reciclagem, ela é a vida da pessoa, né? Se a gente não cuida da reciclagem, se a gente não destina o material que nós consumimos da forma correta, nós estamos contribuindo para um mundo não muito bom e nem melhor, mas para um mundo ruim, né? Para um mundo ruim. E agora, assim, a gente conversou aqui, a gente compartilhou experiências aqui desses fitilhos, mas se as pessoas quiserem
adquirir esses fitilhos, tem alguma outra plataforma que vocês vendem? Mercado Livre, Shopee, como que tá? Sim, nessas plataformas, Mercado Livre, Shopee, você vai encontrar o nosso material também, tá? Pode acessar que você vai estar encontrando o nosso material, os nossos fitilhos. Tá. Antônio, muito obrigado, né? Porque essa conversa ela vai trazer muito resultado. Para você que tinha dúvidas sobre o fitilho feito de materiais recicláveis, hoje nós esclarecemos essas dúvidas. Muito obrigado de você participar desse podcast, participar desse ReciclaCast, porque o intuito da BIRI hoje, do ReciclaCast, não é simplesmente ter uma informação qualquer. O nosso intuito hoje é transformar empresas cooperativas e pegar experiências como as suas, né? Mas muito obrigado por você participar desse ReciclaCast, sentar aqui nessa poltrona e a gente conversar, porque isso que as pessoas precisam, de informações. Tá? Muito obrigado mesmo. Como eu disse, é um prazer para mim poder estar colaborando, né? E a gente tem que lembrar que nós todos temos uma casa em comum, que é o nosso planeta. Sim, e todos lógico. nós temos que zelar por ele, né? Então esse mercado reciclável, a BIRI aí, atendendo a todos os diversos ramos da reciclagem aí, é uma enorme colaboração para os cuidados com o meio ambiente. Pessoal, chegamos a mais um final de podcast, mais um episódio. Quero muito agradecer a você que assistiu, que vai assistir esse episódio. E se você quer acompanhar os próximos episódios, as empresas que nós vamos visitar esse ano de 2026, 2027, esse tempo que nós vamos falar sobre reciclagem, eu peço mais uma vez que você possa curtir, compartilhar, comentar e ativar os sininhos. Mais uma vez eu quero dizer para você que a BIRI é a solução que a sua empresa precisa.